Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o versículo de número 13. Está escrito assim na palavra de Deus: Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, 9 a 13, vamos orar. Senhor, eu acabei de ler a palavra, a Tua palavra, ela não pertence a mim, ela não pertence a nenhuma pessoa que está nesse auditório. A interpretação vem do Espírito Santo. Eu quero pedir ao Espírito Santo que fale ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E se porventura alguém de nós, ou todos nós, estejamos como o apóstolo Paulo, com escamas nos olhos, que elas caiam por terra em nome de Jesus, para que possamos enxergar aquilo que está escrito. Se alguma coisa impedindo os nossos ouvidos de ouvirem, que nesta oração o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, para que a Tua palavra adentre a nossa alma e toque no profundo do nosso coração. Eu oro pela fé, em nome de Jesus, e quem concorda diga amém. Amém. Você pode se assentar, por favor? Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Nós estamos numa série de pregações esse mês de julho, aniversário da IPI do Brasil, buscando o avivamento. Há uma ânsia, há um desejo, há muitos colegas pastoras que estão buscando avivamento, há muitas igrejas que estão vivendo já o avivamento, há muitas igrejas que querem viver o avivamento, e por isso nós precisamos pregar sobre esse tema, para que o meu e o seu coração se volte para Deus, naquilo que Ele deseja fazer em nós. No último domingo nós afirmamos que para buscar o avivamento nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que falhamos, que erramos, ou que estamos fazendo isso na nossa vida, na nossa conduta, na nossa caminhada como igreja e como povo de Deus e como pessoas. Mas eu tenho que falar uma segunda coisa à sua vida, para que você consiga se despertar, para que seja um start na sua vida, para você buscar o avivamento de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Buscamos o avivamento pela oração, e é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã, é sobre isso que eu quero ministrar a sua vida e a sua família. Na verdade, orar precisa ser uma prioridade na minha vida e na sua vida. A nossa jornada, a nossa existência precisa ser regada à oração a partir de agora. Na verdade, como regamos as plantas, todos aqui devem ter alguma planta na sua casa, seja uma flor, seja um pé de couve, seja uma plantação que você tem no fundo do seu quintal. Toda planta precisa ser regada com água para que ela possa crescer e desenvolver. Assim eu e você precisamos ser regados pela oração. A nossa igreja tem que ser regada pela oração para que ela possa crescer espiritualmente, crescer numericamente, crescer em todos os aspectos da sua jornada como IPI. Querido, nessa manhã eu quero dizer a você que nesse exato momento há 12 crianças que estão dentro de uma caverna na Tailândia, e as autoridades da Tailândia têm apenas 4 dias para resgatar 12 crianças e o seu técnico de futebol. Enquanto eu e você estamos aqui tranquilos, enquanto eu e você estamos aqui na nossa rotina, há 12 crianças nesse exato momento, e eu tenho crianças em casa, e eu estou desde o dia que soube da notícia, pedindo a Deus que ajude essas crianças. E se as autoridades não fizerem nada, em 4 dias,
Lá na Tailândia, nesse exato momento, é o ciclo da chuva. Então as águas vão subir e vão tomar conta daquela caverna. E infelizmente essas crianças vão perder a sua vida, e aquele homem que está com elas vão perder as suas vidas. Querido, é muito sério isso. Vamos fazer uma oração por isso agora. Vamos clamar o nome do Senhor. Pai, nós queremos interceder agora por aquelas 12 crianças que estão na Tailândia, para que o Senhor livre elas da morte, livre elas do mal, que o Senhor venha providenciar a saída, venha providenciar a solução, como o Senhor tirou Jonas da barriga do peixe, como o Senhor salvou Daniel da cova dos leões, como o Senhor salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. O Senhor pode nesse momento visitar essas crianças, abrir um caminho, dar uma solução, enviar um equipamento, mandar uma empresa, mandar alguém que tenha capacitação para tirar essas 12 crianças de lá. Nós levantamos um clamor pela Tailândia, pelas crianças, para que elas sejam livradas do mal. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, para que o milagre aconteça, para que o impossível aconteça na vida delas. Nós oramos aqui de Marialva, crendo e pela fé, em nome de Jesus. Envia os seus anjos e dê livramento a elas, envia os seus anjos e tira elas de lá, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Sabe, querido, mas ao mesmo tempo que há 12 crianças lá, com 4 dias apenas de possibilidade, eu quero dizer a você que a igreja também, se não orar, ela vai ter as suas dificuldades na sua jornada. Uma igreja que não ora, nada acontece. Uma igreja que não ora, ela erra o caminho. Uma igreja que não ora, ela se perde na caminhada. Pessoas que não têm oração na sua vida, elas sucumbem diante das dificuldades e das lutas da vida. Por isso eu quero convidar você a entender que se a gente não orar, se nós não tivermos vida de oração, o pior acontece na vida de uma pessoa que não ora. Quantos pastores, quantas igrejas, quantas famílias que eu já vi sucumbir na sua jornada, porque não tinham calos nos joelhos, porque não adentravam ao Santo dos Santos, porque não tinham tempo com Deus para buscar a sua face e ouvir a sua doce e suave voz. Em lugares que não chove, há muitos lugares do mundo e do Brasil que não chove, e há muitas técnicas para tentar atrair a chuva. Querido, você pode até atrair a chuva com algumas técnicas, com algumas químicas que o homem domina nesse século 21, mas você não pode fabricar o avivamento. Você pode fabricar uma chuva, você pode fabricar uma planta. Eu estava vendo essa semana que já estão fabricando até carne em laboratório, sem precisar matar um ser vivo. Eu quero dizer a você, você pode até fabricar uma carne para você comer, mas você não pode fabricar o avivamento do Espírito Santo. É necessário oração, é necessário joelhos no chão, é necessário buscar a face de Deus para que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida. Após essa introdução, eu li Lucas capítulo 11, 9 a 13, palavras do Senhor Jesus, palavras que foram ditas por Ele, verbalizadas por Ele. O Senhor Jesus era um homem de oração, os seus discípulos eram homens de oração, a primeira igreja era uma igreja de oração. Mas nós temos percebido que ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo dos anos da sua vida cristã, da minha vida cristã, quantas vezes que você passou uma temporada sem orar, mas depois você rachou em oração, você clamou a Deus de madrugada porque você tinha uma necessidade? Nós somos muito inconstantes, a nossa geração, e ao longo dos séculos isso tem se provado. Quando a igreja não ora, a igreja perde o mover de Deus. Quando a igreja ora, Deus derrama do seu poder e da sua presença sobre a vida de pastores, pastoras, sobre a vida da igreja, para que ela cumpra a sua missão na face da terra. Por isso nessa manhã eu quero falar alguma coisa importante à sua vida, nesse texto de Lucas capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. Em primeiro lugar, buscarmos o avivamento pela oração implica entendermos que a oração é uma atitude. Repita comigo, a oração é uma atitude. Isso, mais forte, vamos dizer? A oração é uma atitude. Porque no texto fala, peçam, busquem e batam. Jesus está dizendo, peçam, busquem e batam. Essas 3 palavras expressam uma atitude. A oração é uma atitude. Nós temos que buscar o avivamento pela oração. E a expressão utilizada por Jesus é peçam,
busquem e batam. E isso vem nos ensinar que orar é uma atitude que deve estar presente na vida de um crente, de uma igreja, para que o avivamento de Deus aconteça. A oração é a atitude que falta em muitos de nós. A oração não deve ser aquela rápida e breve que fazemos quando acordamos ou quando dormimos. Quando eu pergunto de oração, todo mundo fala para o pastor que ora, mas aí fala, quando eu acordo eu faço aquela oração, quando eu vou deitar, antes de eu dormir, pastor, eu faço aquela oração. Eu não estou falando de curtas orações, eu não estou falando de falar bom dia ou boa noite para Deus. Nenhum casamento se sustenta com bom dia ou boa noite. Nenhuma amizade se mantém com bom dia ou boa noite. Os meus grandes amigos, eu gastei horas conversando com eles. Eu gastei meses, anos conversando com eles. Então é importante que você entenda isso, que você precisa gastar tempo com Deus, ou investir tempo com Deus. À luz de Mateus capítulo 6, versículo 6, quando os seus discípulos estão perguntando a Jesus acerca da oração, e a seguinte recomendação é dada: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta do teu quarto, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Querido, a oração deve ser uma atitude na minha vida e na sua vida. Pastor Gustavo Poebel, escrevendo a revista Ultimato, uma importante revista evangélica brasileira, ele escreve o seguinte, ele faz uma pergunta: quando começou a oração? Quando foi a primeira época da humanidade em que foi levantado um clamor ao Deus vivo? Porque nós sabemos quando o homem foi à lua, nós sabemos quando inventaram a lâmpada elétrica, nós sabemos quando o computador foi lançado pela primeira vez, nós sabemos tantas coisas da história, mas será que você sabe quem foi a primeira pessoa, ou quem foi a primeira geração a orar ao Deus vivo, a ter a atitude de falar com Deus, de clamar ao seu santo nome? Pastor Gustavo Poebel nos responde essa pergunta citando Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando nós encontramos a seguinte redação na palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, quando por ocasião do nascimento de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A princípio você pode pensar que invocar tem a ver com cultuar, tem a ver com prestar adoração, mas na verdade a palavra invocação tem mais relação com oração do que com cultuar, como uma reunião, como um sacrifício oferecido a Deus. Porque quando a gente vai ao livro de Salmos, capítulo 50, verso 15, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia e te livrarei e tu me glorificarás. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 22, versículo 7, ele diz também assim: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus. Também quando a gente abre em Jeremias capítulo 33, verso 3, invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. A invocação é a atitude de orar. Quando um homem ora, quando uma mulher ora, ele está tendo a atitude de orar ao Senhor. Jesus nos incentiva a isso em Lucas capítulo 9, capítulo 11, versículo 9 a versículo 13. Na verdade, enquanto a oração não for uma atitude em nossas vidas como igreja e como famílias e como pessoas, não haverá avivamento. Seremos apenas reprodutores de uma doutrina evangélica. Seremos apenas pessoas que sabem rituais aprendidos com pastores, com líderes, com irmãos e com irmãs que viveram antes de nós. Seremos apenas pessoas que sabem liturgia, que sabem versículos, que sabem onde está o endereço na Bíblia, que sabem os hinos, que sabem os corinhos. Mas nessa manhã eu quero convidar você a invocar o nome desse Deus. Eu quero convidar você a bater na porta de Deus, a buscar a presença do Senhor, a clamar ao nome do Senhor a partir de agora. Eu quero convidar você em todo o tempo, de diversas maneiras. Eu fiquei impressionado essa semana, eu participei de uma campanha de oração com o pastor Adilson de Rolândia, que é um dos meus mentores, um dos meus pais espirituais, e eles fizeram na igreja deles uma campanha à meia-noite de 7 minutos de oração, para todos os membros à meia-noite orarem 7 minutos.
E eu participei com a minha esposa, e foi tremendo na minha casa, evidentemente. Então você tem que ter atitude, você tem que entender que quando tem 24 horas de oração, quando tem 12 horas de adoração, quando tem vigília, quando tem chamada a jejum, não é uma brincadeira, não é um ritual, mas é uma atitude que nós estamos tomando, reconhecendo que precisamos do Senhor na nossa vida e na nossa jornada. Jesus nos incentiva nesse texto a eu e você termos mais atitude na vida de oração. Nós temos atitude para tantas coisas físicas, tantas coisas materiais, mas está na hora de você entender que o avivamento só vai acontecer na sua casa e nesta igreja, se houver nesta casa e nesta igreja a atitude da oração. Amém, pessoal? Em segundo lugar, eu quero dizer a vocês que a oração é um relacionamento com Deus. A oração é um relacionamento, porque ele diz: se vocês que são maus, se eu que sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus. É uma coisa impressionante isso, porque já faz séculos que a oração se tornou uma reza e uma prece. Nós falamos dos católicos que rezam, mas nós, os evangélicos, fazemos preces, orações fabricadas, orações repetitivas, as mesmas palavras, a mesma pauta, a mesma maneira. Muitas vezes estamos orando e nem estamos conectados na oração. Muitas vezes estamos falando por falar, apenas como se eu fosse um funcionário de uma empresa, eu estivesse ali batendo o cartão apenas. Sabe, queridos, nessa manhã eu quero dizer a você que oração não é bater cartão, que oração não é uma reza, que oração não é uma prece, que a oração é relacionamento com Deus. Diga para a pessoa do seu lado: meu irmão, orar é falar com Deus. Mas é falar com Deus de modo sincero, de modo intuitivo, de modo verdadeiro, porque Jesus afirma que Deus é o nosso Pai. Quantos creem que Deus é o nosso Pai? Digam amém, por favor. Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai que está nos céus, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que se importa conosco, um Pai que tem o seu olhar voltado para a nossa vida. E.M. Bones diz que o seguinte sobre uma vida de oração. Ele começa a citar algumas personalidades, algumas pessoas que viveram no passado e tiveram uma vida de oração e clamaram ao nome do Senhor ao longo da sua jornada. Charles Simeon dedicava a Deus as horas de 4 às 8 da manhã. Um homem chamado Charles Simeon orava das 4 da manhã às 8 da manhã todos os dias. John Wesley, pai do metodismo, orava 2 horas diárias em oração. John Flatter impregnou as paredes do seu quarto com oração. Esse homem gastava a noite inteira orando. Martinho Lutero, reformador do século XVI, que fundou a igreja protestante, este homem orava 2 horas pela manhã, e ele dizia: se eu deixar de orar 2 horas pela manhã, o diabo terá vitória o dia inteiro. Martinho Lutero dizia que ele precisava, nos dias mais trabalhosos da sua vida, orar pelo menos 3 horas ao dia. O arcebispo Langton acostumava estar tanto tempo a sós com Deus, que sempre parecia encontrar-se em meditação perpétua. O bispo Ken passava tanto tempo com Deus, a ponto de dizer que a sua alma estava enamorada do Senhor, cuja fragrância se manifestava na sua vida cotidiana, na presença do Altíssimo, às 3 horas da manhã todos os dias. O bispo Asbury disse: propus-me a levantar às 4 horas da madrugada, tanto quanto possível a gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir, levantar-se às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração, permanecendo até às 8 horas. Este era o plano de oração de Robert Murray. A famosa Sociedade de Oração Metodista nos envergonha. Das 5 às 6 da manhã e das 5 às 6 da tarde, ele orava buscando ao Senhor. John Wesley, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava perdido o dia se ele não orasse de 8 a 10 horas.
ele preparava o robe de chambre para usá-lo quando acordava à noite e orava. A sua esposa queixava-se a ele, ele dizia: eu tenho 3.000 almas sobre os meus ombros que eu devo velar diante de Deus, e eu não sei se todos eles têm a salvação. Por que eu estou citando isso? Porque hoje a média é 5 minutos, hoje a média é 10 minutos. Esses homens gastavam 3, 4, 5, 8 horas no seu quarto buscando a presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? O que faz uma pessoa ficar 8 horas orando? A mesma coisa que faz uma pessoa ficar 8 horas trabalhando. A mesma coisa que faz uma pessoa ficar 8 horas estudando. A mesma coisa que faz uma pessoa ficar 8 horas jogando videogame ou no computador. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Significa algo muito importante. Significa que aquilo tem a ver com a vida da pessoa. Avivamento não é um produto, não é um bem material. Avivamento não é como uma tinta que você passa na parede. Avivamento não é um pastor. Avivamento é algo mais profundo do que isso. Avivamento é um relacionamento com Deus na vida de líderes e irmãos, ministérios, de células, de pessoas que servem ao Senhor. Avivamento é ter relacionamento com Deus em oração, é você ter esse tempo com Deus, é você entender que sem o tempo com Deus não tem avivamento em nenhum lugar da face da terra, porque Deus não derrama do seu precioso poder, aonde ele será negligenciado, onde ele será desperdiçado, onde ele será rejeitado. Então eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. Ah, pastor, mas eu nunca vou ser um pastor como você, um missionário, como eu conheço vários. Não, mas você é chamado a uma vida de oração. Se você for uma pessoa de relacionamento com Deus, Ele vai avivar a sua vida, Ele vai avivar o seu casamento, Ele vai avivar o seu trabalho, Ele vai avivar as suas finanças, Ele vai avivar a vida da igreja, Ele vai avivar os nossos cultos, Ele vai derramar algo que vai mexer com você, que vai te levantar, que vai te encher do poder da glória de Deus na sua vida. Querido, eu quero dizer a você que é importante termos tempo com Deus, é importante que se todos da igreja tiverem vida de oração, será possível viver o avivamento que tanto temos falado em canções, em pregações, em momentos que a igreja já viveu, e que vocês que estão aqui antes do que o pastor Julián Ferraz sabem do que eu estou falando. Mas eu termino esse segundo ponto contando uma história para você. Havia uma pobre senhora que estava desprovida de recursos, e essa pobre senhora se dirigiu a um armazém, a uma mercearia, e ela foi humildemente pedir ao dono do armazém que lhe vendesse alguns produtos para sua casa, porque ela não tinha mais mantimentos para sustentar os seus 7 filhos. O seu marido estava doente, ele não podia trabalhar, e humildemente essa senhora implorou ao dono do armazém, dizendo: por favor, deixa eu levar os produtos, depois nós vamos pagar você. E aquele homem sem amor, aquele homem sem se compadecer, disse: eu não vou vender fiado para a senhora não, que a senhora se retire do meu armazém, porque não vou ceder para a senhora esses alimentos, porque eu não vendo fiado para ninguém. Ao lado havia um rapaz que estava ali também na mercearia, e ele se compadeceu desta senhora e disse ao dono do armazém: por favor, coloque aí na balança as coisas que ela precisa, que eu vou pagar para ela e depois ela me paga. Então aquele homem, dono do armazém, disse àquela senhora: a senhora fez uma lista, a senhora tem uma lista de necessidades, se a senhora tiver, por favor, coloque na balança, que eu vou separar os alimentos para a senhora levar para a sua casa. E o que a senhora colocar na balança, o que tiver nessa lista, a senhora vai levar para a sua casa. Então essa senhora tira da sua sacola um papel, e ela escreve então os seus pedidos que ela necessitava, e coloca naquela balança, e de forma espantosa, aquela balança desce com apenas um papel. E aí o dono do armazém começa a colocar os mantimentos, e vai colocando, e a balança continua no mesmo lugar, e vai colocando, e todos ficam assombrados, todos ficam impactados. E de repente, quando não cabe mais, aquele senhor pega o papel, e no papel está escrito assim: Senhor, Tu sabes de todas as minhas necessidades.
E incrivelmente, naquele exato momento que ela coloca o papel nessa metáfora, a balança havia quebrado. E aquele homem teve que ceder os alimentos para aquela senhora. E eu fiquei pensando nessa metáfora, porque não é uma história verdadeira, é uma história fictícia. Eu fiquei pensando que é esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Quando eu sou amigo de Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, é tanta intimidade, é tanta vida de oração, que Deus já sabe o que eu preciso, que eu posso confiar nele, que eu posso descansar nele. Mas tem muita gente que não ora, que anda usando essa ideia: Deus já sabe o que eu preciso, eu nem preciso orar, porque antes de eu pedir, Ele já sabe. Tem gente que não tem vida de oração, que usa, só que isso não vale para quem não ora. Isso vale para quem é homem de Deus, para quem é mulher de Deus, para quem tem joelhos no chão, para quem acorda de madrugada, para quem gasta horas na presença do Senhor. Quem faz isso pode ter a tranquilidade que mesmo que não ore, Deus vai abençoar, Deus vai operar. Mas quem não ora, meu irmão, quem não tem acesso a essa intimidade, quem não vive a filiação do Pai na sua vida, dificilmente isso vai acontecer. E se acontecer, é porque alguém de Deus orou, alguma mulher de oração, algum homem de oração se colocou na brecha por essa pessoa. Então eu quero convidar você a ter um relacionamento com Deus, a você entender que não há vida cristã, não há ministério cristão, não há igreja saudável se não houver um movimento de oração na vida das pessoas. Então é hora dessa igreja se levantar. Eu espero que chegue o dia que não haja 2 ou 3 pessoas com uma camiseta de intercessão, mas que toda essa igreja seja uma igreja de intercessão. Eu espero que chegue o momento em que, quando chegarmos para o culto, não haja 1 ou 2 pessoas orando pelo culto da igreja, mas haja uma multidão enchendo aquela sala, clamando pelo culto, pelo pregador, pelo louvor, para que haja salvação no meio da igreja. Eu quero desafiar você a ter um relacionamento com Deus, porque homens e mulheres que se relacionam com Deus em oração são pessoas avivadas, são pessoas que vivem algo a mais de Deus na sua jornada espiritual. Mas eu quero terminar o meu sermão dizendo que nós temos que buscar o avivamento pela oração, entendendo que a oração é uma atitude. Foi isso que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Mas também aprendemos que através da oração que você tem relacionamento e intimidade com Deus. Quem não tem vida de oração, e você sabe se você tem ou não, eu não vou pedir ninguém aqui para levantar a mão se você tem orado, se você tem gastado tempo com Deus em oração. Não orações de bom dia e boa noite. Todo mundo dá bom dia e boa noite para Deus. Eu estou falando de joelho no chão. Eu estou falando de entrar lá no seu quarto, você e Deus, e você clamar, você ficar lá até Deus falar com você, até Deus se revelar a sua vida, até Deus direcionar os seus passos naquilo que você está vivendo, fazendo da sua jornada. Mas eu termino a minha pregação nessa manhã, um recado de Deus para essa igreja, como profeta do Senhor, dizendo que a oração é o ativador do Espírito Santo. A oração, nós cantamos aqui, gente, se não houver oração, a gente pode cantar Eu Navegarei, Santo Espírito, pode, nosso amigo Jesus Cristo, Espírito Santo, pode cantar aqui até amanhã. Não tem como o Espírito Santo fluir onde não há oração. Onde não há oração. É por isso que há lugares que o pessoal fala nós vai, nós vem, e acontece o mover, porque o pessoal ora, porque o pessoal clama ao Senhor. A questão não é se eu falo nós vai ou nós vem, a questão não é se eu tenho conhecimento ou não, a questão não é se eu tenho anos de igreja ou não, a questão não é essa. A questão é que a oração ativa o poder do Espírito Santo. A oração, ela permite o Espírito Santo fluir na vida da igreja. Porque no texto é muito claro, voltemos lá, Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Agora leia comigo, toda a igreja bem forte. Quanto mais dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Senhor vai dar o Espírito Santo a quem o pedir. Então, avivamento está
diretamente ligado a uma vida de oração. Avivamento está ligado a pedir, a buscar, a clamar, a bater na porta do Senhor. Lucas registra essa fala de Jesus afirmando que ele prometeu que derramaria do Espírito Santo sobre quem buscasse ao Senhor em oração. Querido, isso é impressionante. Nós temos que entender que é esse ativador que está faltando, é essa chave que tem que ser virada, é esse nó que tem que ser desfeito na nossa jornada ministerial e espiritual. Felipe Sabino de Araújo Neto escreve: que bendita declaração esta! Certamente esta é uma das tantas porções das Escrituras que a alma sedenta e duvidosa pode se ajoelhar e beber grandes goles de água que salta para a vida, que somente Cristo pode dar. Quão preciso é o nosso Senhor, quão claro e instrutivo é o seu ensino, e contrariando o espírito evangélico moderno, ele mostra que a vida e doutrina não são mutuamente exclusivas, as suas palavras são vida. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Todavia, elas sempre nos transmitem muito ricas e preciosas doutrinas. No versículo em questão, há pelo menos 3 claras doutrinas pregadas por Jesus, segundo Felipe Sabino de Araújo Neto: que nós somos pecadores, que a graça comum é estendida a todas as pessoas, e que é Deus quem concede o Espírito Santo pela oração, pela busca, pelo clamor ao nosso Deus. Querido, se nós orarmos, a igreja vai viver a plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo não é muitas orações em línguas, não é muito barulho, não é muitas coisas que as pessoas acham que é, na maioria das igrejas evangélicas. O Espírito Santo manifesto é conversão, é transformação, é dons, é ministério, é chamado, é desafio, é compromisso, é despertar, é vida com Deus, é cumprir a missão, é levar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é ser bênção, é ser alguém à disposição, é ser alguém usado por Deus, é fazer a diferença, é impactar pessoas com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com tudo que você fizer. O Espírito Santo é algo maravilhoso, mas ele tem que ser ativado na nossa vida, ele tem que ser manifesto na nossa jornada, ele tem que estar presente no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder, na nossa família, na nossa história, para que quando as pessoas olharem para nós, elas não vejam meros seres humanos, mas vejam pessoas cheias e transbordantes da presença poderosa e gloriosa do Espírito Santo de Deus. Isso só acontece na vida de homens e mulheres que gastam tempo orando e buscando a face do Senhor. Então, se oramos e se orarmos, se tivermos tempo com Deus a partir de agora, faça um teste de uma semana, faça um teste de um mês, faça um teste de um ano, que você vai ver a revolução, vai ver um antes e um depois na tua vida, na tua história. A tua vida não será mais a mesma, porque quando o Espírito Santo está presente, nós temos o testemunho dos apóstolos, que eram homens que não tinham capacidade, eram pessoas que não tinham a condição nenhuma de fazer o que fizeram no primeiro século. Mas quem que nós lembramos no século 21? Pergunte se alguém lembra de César, a não ser nos livros de história. Pergunte se algum hospital, pergunte se alguma escola que chama São César, que era o Deus da época do século I. Mas os homens que são lembrados são São Pedro, São Paulo, São Tiago e todos os apóstolos que viveram. Homens iletrados, pessoas que não tinham formação, não eram coach de nada, eles não eram reverendos de nada, eles não tinham nada, eram apenas homens, e também as mulheres nas mãos do Senhor. E quando uma pessoa ora, quando uma pessoa dobra o seu joelho, é Deus que entra na parada, é Deus que age, é Deus que move. É o que eu estou fazendo nesse momento da minha vida. Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, e eu convido você a fazer a mesma coisa. Eu convido você a buscar a plenitude do Espírito Santo, o avivamento de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero terminar o meu sermão dizendo que, ao pregar o tema buscando o avivamento pela oração, que possamos ter uma vida de oração a partir de agora, que possamos clamar mais e dedicar mais tempo a buscar ao Senhor e ouvir a sua voz, que a oração não se limite apenas
ou não se limite apenas ou esteja vinculado a deitar e a levantar. Quando acordamos, Pai, abençoe esse dia em nome de Jesus. Boa noite, Senhor, obrigado por esse dia em nome de Jesus. Mas que a oração seja um evento do seu dia, seja um momento do seu dia, seja algo importante para você. Querido e querida, eu até escrevi esses dias nas minhas redes sociais sobre a questão do futebol, e eu disse: amem mais a Deus que o futebol. Porque quando chega a Copa do Mundo, a gente vê pessoas que trabalham demais, conseguem parar por 2 horas para ver uma partida de futebol. Pessoas que nunca param, que não para para a esposa, que não para para filhos, que não para para nada, nem para ir no médico, param para assistir um jogo. Então, se todo mundo aqui conseguiu parar para ver um futebol do Brasil, você consegue parar no seu dia para ter um tempo com Deus. Se você não consegue começar com 1 hora, com 2 horas, com 8 horas, como esses homens do passado, que você comece com algum tempo e que você vá aumentando a cada dia, vá aumentando a cada semana, para que você desenvolva uma intimidade com Deus. Deus não precisa de você e de mim. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não precisa de nenhum de vocês que estão aqui nesse auditório. Ele não precisa do pastor Juliano Ferraz. Sou eu que preciso do Senhor. É você que precisa do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Ontem eu estava orando com uma família que tem passado por lutas. Eu disse a elas, a família, João 15:5, que sem Ele nada nós podemos fazer, que Ele é a videira e nós somos os ramos, que nós precisamos do Senhor na nossa jornada, que nós precisamos ter uma vida de oração a partir de agora. Temos que confessar o nosso pecado, mas temos que ter uma vida de oração, porque não adianta confessar o pecado e não falar com Deus, e não buscar a Deus, e não ter tempo na presença do Senhor. E eu espero que você tome uma posição. Semana que vem vai ter 24 horas de oração nessa igreja. Nós vamos orar naquela sala de oração. E eu quero desafiar você a assumir um turno de oração, a pegar a sua família, pegar os seus amigos, pegar a sua célula, pegar o seu ministério e falar: pessoal, vamos orar, vamos assumir um turno, vamos orar pela igreja. A igreja precisa de oração, nós precisamos de oração. Vamos ter um tempo com Deus no próximo final de semana. Vai começar no sábado às 10 horas da manhã e vai terminar no domingo aqui nesse culto com a graça de Deus. Eu quero convidar você a participar, a preencher aquele relógio que está ali no mural. Pegue a caneta e coloque o seu nome, assuma um turno de oração. Venha pelo menos 2 pessoas em cada turno. Venha clamar ao Senhor, venha buscar ao Senhor. Escolha o horário mais difícil, venha de madrugada. Pegue o horário mais difícil e sacrifique isso para Deus. Fale: Deus, eu vou orar de madrugada, eu vou lá naquela igreja, naquela sala de oração, e vou clamar pelo Senhor, para que o avivamento venha sobre essa igreja, sobre a nossa vida, conselho, diaconia, ministérios e células. Então eu quero desafiar a igreja dessa manhã. Tome uma atitude em relação a esta pregação, e eu tenho certeza que você vai viver o novo de Deus, que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou cansado de mesmice na minha vida, eu quero o avivamento, e se você quer, venha nessa jornada, porque Deus vai operar na sua vida, no nome santo, maravilhoso e precioso de Jesus. Amém.